Ei, tudo bem? Às vezes você tem a impressão que sua vida não sai do lugar, que as coisas não caminham para você, às vezes você olha à sua volta e percebe que parece que a vida dos outros caminham, mas que a sua está parada, está estagnada, as coisas não dão certo para você. Mesmo que você tenha pensamentos assim e desejo de mudar, que você tenha ideias, tenha planos que você acredita que possam funcionar, possam dar certo, que possam te trazer uma vida melhor e você acaba não conseguindo sair do lugar, eu te entendo. A maioria das pessoas são assim e eu também fui assim e por vezes eu me pego tendo recaídas. Mas fica aí que eu vou te contar uma história que vai fazer você entender por que você não sai do lugar, para você entender por que as coisas são assim e quem sabe a partir desse entendimento você encontre um caminho para sair desse ciclo vicioso. Eu vou contar uma história que vai fazer todo sentido para você. Fica aí até o final que talvez você saia com sua mente transformada. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu te ajudo a tomar decisões que façam sentido para o seu sucesso. Então vamos lá, a historinha. A história é uma história de um passarinho. Você já viu aqueles pássaros que nascem em cativeiro? O passarinho já nasce já dentro da gaiola, né? Os pais dele procriaram ali, ele chocou e nasceu dentro da gaiola. E também há aqueles passarinhos que são presos, né? Eles são capturados, né? Nas arapucas e tal. Então, esse passarinho que nasceu na gaiola, ele cresceu ali. E nessa gaiola, ele foi desenvolvendo, e aquela gaiola de 3 puleiros, geralmente as gaiolas têm 3 puleiros, né? E ele foi crescendo ali, e ali ele tinha comida, tinha água, tinha alguém que controlava o ambiente para ele, né? Se estava quente, a pessoa ia lá e colocava ele em lugar mais fresco. Se estava frio, ele cobria a gaiola com alguma coisa para aumentar a temperatura ali. Por vezes colocava ele para tomar sol e às vezes colocava ele para dentro, à sombra. E a vida dele era perfeita, né? Então ele tinha tudo que ele precisava. Tinha comida, tinha água, tinha cuidados. Também limpavam, davam um jeito de ele se sentir bem no ambiente dele, limpando, afastando ele dos perigos, das doenças, da bactéria, enfim, que pode criar ali naquele ambiente da gaiola. E ao mesmo tempo que ele vivia assim, ele percebia à volta dele algumas coisas. Entre elas, ele percebia que tinham outros pássaros em outras gaiolas. E isso fazia com que ele sentisse que aquele mundo que ele vivia era o mundo real, era o mundo dele, que era daquele jeito mesmo. E ele até se sentia feliz assim. Não lhe faltava nada, fazia o que precisava fazer e estava seguro. Afinal de contas, ele era coberto, né? Tinha um sistema de proteção ali para ele. Então ele via isso e além de ver isso, ele também via a natureza. De longe ele conseguia ver que havia outros pássaros que voavam livres. E ele pensava, nossa, isso não é para mim. Viver do jeito que eles vivem aí deve ser muito difícil. Como que será alimentar? Será onde que eles arrumam água? Como é que eles fazem quando está chovendo? Como é que eles fazem quando está com frio? Como é que eles fazem quando está muito calor? Lá fora é muito perigoso. Lá fora pode ser destruidor, pode destruir minha vida. Eu que sou feliz por viver aqui, por ter um sistema, ter alguém que cuida de mim. Olha como eu sou agraciado, como eu sou abençoado.
como Deus faz as coisas todas certinhas, eu estou no lugar que deveria estar. E olha aí também os outros que estão à minha volta. Olhando daqui, esses outros que estão nas gaiolas também parecem estar felizes, estão sempre cantando. E é isso aí. Assim era a vida do passarinho. Ele foi e ficou ali. E um belo dia, após limpar a gaiola, o dono, a pessoa, esqueceu a porta da gaiola aberta. E o passarinho assustou, ficou assim, deu ansiedade nele, sabe? Aquela ansiedade, aquele medo. E aí deu batedeira, aquele negócio, e ele vendo assim ele tinha como sair, e ao mesmo tempo ele com medo de sair. E aí ele chegava e ficou agitado e voava. Voava nada, né? Como que um passarinho dentro de uma gaiola vai voar? Ele batia as asas 3 vezes, às vezes nem batia, de um puleiro ao outro. Ele pegou e por vezes pousava assim na porta da gaiola, assim, colocava assim a cabeça para fora e recuava com medo de voar. Até que um momento ele tomou coragem e alçou o voo e saiu da gaiola. E bateu as asas, bateu. Bateu, parece que ele tinha voado horrores. E na verdade ele tinha voado só até a árvore mais próxima. E voando até a árvore mais próxima, ele já sentiu suas asas doendo. Afinal de contas, ele não sabia como que era bater asas, né? Por tanto tempo assim, para ele, que só tinha um espaço limitado para dar 2 ou 3 batidas na asa. Ou às vezes nem bater a asa. E ele ficou triste, ficou decepcionado, ficou com medo. Exatamente pelo que ele já pensava quando estava dentro da gaiola, que o mundo era perigoso, que essa liberdade toda era perigosa. E ele ficou ali encolhido, triste, desamparado, se sentindo desamparado. Afinal de contas, ele saiu daquele sistema de proteção que ele tinha, com água, com comida, com tudo. E ali, triste, parado, e pousa um outro pássaro ao lado dele, vendo aquela tristeza, e pergunta: o que é, meu amiguinho? O que está acontecendo com você? Chamou ele de amiguinho, mas ele já era um pássaro adulto. Ele, porque eu tenho as asas, eu não sei voar. Eu não sei voar. Eu voei um pouquinho e minhas asas já estão todas doendo. E a impressão que eu tenho é que eu não vou aguentar, é que eu estou tão vulnerável que eu vou morrer muito fácil. A minha ideia era conquistar, minha vontade era conquistar o mundo, conquistar coisas novas. Era ir, sei lá, apesar do medo, eu queria muito essa liberdade. E agora que eu tenho, eu não sei o que fazer com ela, porque minhas asas são fracas. Aí o pássaro virou para ele e falou: olha, eu te entendo. O problema é que você quer dar um voo muito longo e o processo de aprendizado, ele é lento. Vamos fazer o seguinte, durma aí hoje e amanhã cedo eu venho aqui e eu vou te dar umas aulas de voo que eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar a sua liberdade. E assim foi, o passarinho dormiu e no outro dia o outro pássaro que ia ensiná-lo voltou lá e falou assim: aqui, é o seguinte, tá vendo aquela árvore lá? Então, hoje você vai voar até lá. Aí o passarinho olhou a árvore assim e falou assim: olha, que bacana, até ali é fácil, até ali eu dou conta. Dá, então vai, voa até lá. Aí o passarinho foi, voou até lá e ficou muito feliz por ter conquistado aquele espaço pequeno, né, aquele intervalo de voo, e falou: nossa, que bacana, olha, eu consegui, eu não achei difícil. Aí o pássaro que estava ensinando falou assim: ótimo, excelente, então descanse, poupe suas asas, que amanhã eu volto. No outro dia ele voltou e fez a mesma coisa, virou para o passarinho e falou assim: então,
Hoje não. Hoje, ao invés de você voar até aquela árvore, você vai voar até aquela outra, lá em cima, lá na ponta daquele morro. Aí o passarinho ficou assustado, com medo, e falou: Nossa, mas ali é mais longe, ali é mais difícil, eu não sei se eu consigo, não sei se eu vou dar conta. Aí o outro pássaro: Não, você consegue, pode ir que você consegue. Você tem que acreditar em você. Você não viu que você conseguiu da outra árvore até aqui? Vai lá. Aí assim o passarinho fez, foi, colocou toda a energia dele nas asas e bateu, voou, foi. Então, e pá, e pum, conseguiu pousar. Na hora que ele pousou, exausto, ele falou: Nossa, achei que eu não ia conseguir. Mas dei conta. Fico feliz por ter dado conta, mas tô bem cansado, tô muito cansado. Minhas asas não estão doendo tanto quanto a primeira vez que eu voei, mas eu estou cansado. Logo em seguida chega o pássaro que ia ensiná-lo e falou para ele: E aí, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom, amanhã eu volto. Aí ele foi embora, o passarinho dormiu por ali mesmo. No outro dia, chega lá o pássaro para ensiná-lo e o passarinho tá dormindo. Ele chega: Amiguinho, acorda, acorda. Tá na hora da próxima aula, tá na hora de um próximo aprendizado. E o passarinho, meio assim, meio zonzo, meio desanimado até. E o pássaro que estava ensinando: Vamos, você não pode parar, você não pode desistir. Acima de tudo, você não pode desistir de você mesmo. Aí o passarinho pegou e falou: mas aprender é difícil. Não, mas é difícil mesmo. Você acha que eu consigo voar assim e foi fácil? Não foi fácil. Aí o passarinho, o professor, falou para ele: hoje você vai voar o dobro do que você voou ontem. Ele: é impossível, não dou conta. Não, você dá conta sim, pode ir que você dá conta. E se você conseguir fazer isso, você vai ser capaz de fazer qualquer coisa. E assim, o passarinho voou e ele percebeu que no meio do voo, quando as asas dele começavam a doer, essa dor era aliviada pelo desejo dele alcançar o que ele queria. E esse desejo foi fazendo com que as asas dele fossem se fortalecendo e ele foi conquistando a liberdade dele. Pois é. Você imagina quem que é esse passarinho? Talvez você já esteja imaginando, né? Esse passarinho é você. O que a gente não para para pensar é o que é a gaiola, o que é o alimento, o que é a água, o que é estar preso. A gente não percebe que está preso, que foi o momento que o passarinho viu que a janela ou a porta, melhor dizendo, da gaiola estava aberta e ele não saía. Isso tem explicação. As coisas que eu não falo do nada, eu não falo da minha cabeça, eu não invento as coisas, eu falo com embasamento teórico. Eu falo baseado em estudos. E isso que eu acabei de falar está baseado na teoria de Michel Foucault. Os dois momentos, o momento da gaiola fechada e depois o momento da porta da gaiola aberta. Michel Foucault foi um filósofo francês que criou a teoria do controle disciplinar. O controle disciplinar é o controle que a gente tem no dia a dia. É o controle através das coisas físicas, né? É o controle que você tem dentro do seu espaço, dentro da sua casa, dentro de uma igreja, dentro de um hospital, na prisão. São as formas de controle social que existem para fazer com que nós cumpramos regras, que nós tenhamos um sistema de proteção, assim como tinha o passarinho. A gaiola era o espaço físico onde o passarinho ficava confinado, acreditando que estava tudo certo. E é exatamente isso que acontece com a gente.
A gente está dentro de casa confinado, acreditando que está tudo certo, está no trabalho, nos prédios do trabalho, acreditando que está tudo certo, confinados. As pessoas que transgridem a disciplina, elas são presas e ficam ali confinadas, e seja em qualquer outro espaço físico. Isso é o que Foucault, né, que, como eu disse, foi um filósofo francês, ele nasceu em 1926 e morreu em 1984. E deixou essa teoria para nós aqui. Ou seja, Foucault, assim como eu acabei de contar, Foucault falou desse mundo que a gente vive cercado como se fosse uma gaiola. Vivemos presos aos meios, aos métodos, às regras, às leis. E para cumprir essas regras, essas leis, você vai fazer o mínimo, né? Então tem uma força exterior que te controla e você vai fazer o mínimo para comer, para dormir, para morar. Mas você tem vontade de voar mais alto, de ser mais livre, mas não consegue porque você está fechado ali dentro daquele mundo. O seu mundo é aquele mundo, é um mundo dentro de uma gaiola. Ou seja, na prática a gente vive dentro de uma gaiola, mas não consegue libertar a mente para fazer o que deseja, o que tem vontade, mas mais do que vontade, para fazer o que faz sentido para a vida, para ir de encontro ao sucesso, para tomar outras decisões. Isso é muito comum, muito comum. E a gente vive frustrado, assim como um pássaro dentro de uma gaiola, né? Que canta, mas não entende o que está acontecendo, não sabe o que é liberdade de ser independente, de ter sua própria identidade. Parece claro que se um pássaro está preso, ainda que ele queira liberdade, ele sofra medo do que é externo, medo do desconhecido. E tem medo do julgamento. Ele está no mundo onde todos os outros pássaros estão na gaiola. O que os outros vão dizer dele se ele sair desse mundo, que é o mundo comum de todos? Ele não pode ser diferente dos outros. A sociedade disciplinar é um meio de controle social através dos espaços físicos. E todos esses locais, eles são pequenas gaiolas que fazem parte de um grande viveiro de pássaros que somos nós, controlados pela sociedade, controlado por uma série de fatores que nos dão segurança. E o nosso papel nesse meio é regular isso através do alimento, da água, da moradia, através do mínimo possível, ainda que a gente tenha vontade e desejo de se desvencilhar, de sair disso, a força externa é muito maior do que o desejo interno, e é isso que faz com que a gente continue no mesmo lugar. Na sociedade disciplinar, o nome já diz, é manter as pessoas fazendo todas a mesma coisa, impedindo que elas tenham a própria identidade. Na verdade, as pessoas elas não têm uma identidade própria, elas têm uma identidade múltipla, uma identidade coletiva. Eu tenho que me identificar com o outro, eu tenho que fazer o que o outro faz, eu tenho que seguir o fluxo, eu não posso sair do fluxo. É o que a gente chama de remar contra a maré. Então nós vivemos como pássaros presos em uma gaiola que nos impede de sermos livres por medo do julgamento, por medo da destruição, por medo da liberdade, por medo de assumirmos a própria identidade. E é isso que faz com que você não saia do lugar. É isso que faz com que você tenha o desejo de alçar voos maiores, mas não consiga, porque suas asas são fracas. E para fortalecer as asas, não adianta você querer dar um voo muito longo, você precisa dar pequenos voos. E à medida que a sua asa for fortalecendo, você vai aumentando a distância desse voo. A distância desse voo, ou esses pequenos voos que vão aumentando,
devem ser suas metas, seus objetivos. Então você alcançou uma pequena meta, você voa um pouquinho mais, depois você voa um pouquinho mais, à medida que você vai fazendo isso, você vai aumentando, vai melhorando a musculatura das suas asas, que vai fazer com que você tenha força para voar cada vez mais longe, cada vez mais alto. Tem um outro fator agora que é mais preocupante ainda, porque se por um lado Foucault falou da sociedade disciplinar, do controle disciplinar, também tem um outro tipo de controle. Esse outro tipo de controle foi postulado por Gilles Deleuze. Gilles Deleuze também foi um outro filósofo francês, nascido em 1926, morreu em 1995. Perdão. E ele postulou a ideia da sociedade de controle, que ela vai muito além da sociedade disciplinar do Foucault. Por quê? Porque é um controle invisível. E é exatamente o que está acontecendo agora com a gente. Como que funciona esse controle invisível? É simples você entender. Se antes você vivia dentro da sociedade disciplinar, onde eram nos espaços confinados da sua casa, do seu trabalho, da igreja, da prisão, seja lá de onde for, desses espaços físicos mesmo, agora não. Agora você é controlado por forças invisíveis. Que forças invisíveis são essas? Olha, é simples. Enquanto eu estou falando aqui e eu estou conectado à internet ao mesmo tempo, tudo que eu estou falando pode ser capturado. Pode acreditar, isso é possível. Ou seja, hoje nós vivemos um mundo de um grande Big Brother, onde a câmera, ela não é uma câmera externa, não é essa câmera olho vivo que você vê na rua. A câmera é a câmera do seu celular. E a sociedade passa a ser controlada pelos meios digitais. É controlada através da televisão, através da internet, através da publicidade, através quando eu falo forças invisíveis, a gente percebe de forma muito clara, qualquer pesquisa que você faz na internet, você é direcionado para aquilo. As redes sociais sempre vão aparecer as coisas que vão de encontro ao que você acredita e aos seus interesses. As suas informações é que são a forma de controle que existe de você hoje. E quanto mais você passa a ser controlado, é como se fosse realmente aqueles cães que controlam os animais. Esses cães são essas coisas que eu falei. Esses cães é a internet, esses cães são a mídia, é a TV, que passa a controlar a vida da gente. Controlar sim, ninguém controla a minha vida. Não, não é controlar de forma consciente. É controlar de forma a conduzir, a te levar para onde deseja. E você não tem como negar isso. Hoje, o normal não é ser quem você é ser o que você consome. Você consome conteúdo, você consome informação. Hoje a gente vive em um mundo onde é cheio de especialistas, mas que não entendem da especialidade. As pessoas simplesmente começaram a falar, grande parte delas, não é regra, a falar o que pensam sem embasamento teórico, sem ter vivido aquilo, sem ter experimentado. E a gente acredita em muita coisa. Recentemente tem um aí rolando na internet muito interessante, que foi uma menina que com certeza ela ouviu de alguém e ela passou isso para frente de uma forma bem inocente e infeliz até, porque acabou virando meme. Onde ela falou que, olha, se no Brasil tem 250 milhões de habitantes e o prêmio da Mega Sena é 250 milhões de reais, por que não pega o prêmio da Mega Sena, a pessoa ganha o prêmio da Mega Sena e dá 1 milhão para cada um? Ela reproduziu. Isso é que é o princípio da sociedade de controle. A gente reproduz. O que ela não observou é que, quando ela reproduziu,
ela não reparou que para dividir 250 milhões por 250 milhões vai dar R$ 1 para cada um e não R$ 1 milhão, como ela disse no vídeo. Aí acaba virando um meme. E é isso que você faz, você não questiona, você tem a maioria das coisas como verdade absoluta. Você não observa se a pessoa tem o conhecimento ou a sabedoria ou a experiência para colocar em prática o que ela está falando. É importante sim que tenha um embasamento teórico para que você crie uma síntese. Eu, quando fiz sociologia, eu comecei a fazer sociologia porque eu era cético. Eu duvidava das coisas. Eu não acreditava. Eu acreditava que ciências humanas era só você falar o que pensava e estava valendo. Era isso mesmo. Eu estava enganado. Quando eu fiz sociologia, eu percebi que ciências humanas é você, sim, falar o que você pensa, desde que você tenha um embasamento teórico e o senso crítico. É o que chama a dialética de Hegel, que é a tese, a antitese ou antítese e a síntese. Então tem a tese, alguém acredita numa coisa, a antítese, você pode refutar aquilo, contrariar aquilo, ou você pode pegar os dois lá e criar uma síntese que vira uma nova tese e assim vai. Portanto, o ideal é que as pessoas criem senso crítico para pegar uma coisa, nem tanto o céu, nem tanto a terra, e criar a sua própria realidade. E comparando a uma gaiola com um pássaro, o que acontece na sociedade disciplinar, a sociedade disciplinar é como se fosse o espaço da gaiola, onde tem alguém de fora manipulando você fisicamente, porque a gente tem a impressão o tempo inteiro que está sendo vigiado. E a sociedade de controle, ela vai além. A sociedade de controle é uma gaiola com a porta aberta, onde você fica exposto. É invisível o controle. Hoje é fácil saber por onde você anda, só se você carregar o celular. Você vai lá e clica nas localizações lá e autoriza todo o aplicativo que ele tem acesso às suas fotos, às suas mídias, sua localização. Ou seja, você permite que eles tenham acesso a todas as informações. Na verdade, não é você, todos nós, eu também faço isso. E você acaba perdendo a sua identidade. Tudo isso provoca uma confusão mental, onde as pessoas ficam perdidas, sem saber em quem confiar, sem saber se as coisas funcionam, se elas não funcionam, e acabam desacreditando de si mesmas, acabam não descobrindo a própria identidade. Você acaba sendo movido por decisões que não são legitimamente suas, são decisões que são induzidas pelos outros. Quando na verdade o ideal é que você até tivesse a opinião, não a opinião, na verdade que você tivesse a orientação dos outros para você descobrir qual que é o sentido da sua vida, qual que é a sua identidade, para você começar a tomar as decisões e a partir daí tomar as rédeas da própria vida, no lugar de ficar seguindo os outros. É só você ver nas redes sociais. As redes sociais eu acho muito interessante. Eu não sei se você já viu um grupo de animais, vamos falar enxame de abelhas. Isso, é um bom exemplo. A enxame de abelhas, as abelhas elas não saem do grupo. Sai aquela bola de abelha fazendo assim, como se fosse um único animal. E nas redes sociais é assim. Todas as tendências que você vê aí nas redes sociais, né, no TikTok, no Reels, seja onde for, as pessoas veem uma coisa aí, copia e todo mundo vai seguindo aquele movimento ali, mas as pessoas não têm a sua individualidade, a sua originalidade, a sua independência, a sua liberdade. Essa liberdade ela é controlada e conduzida. Essa é a sociedade de controle. Nós já estamos no momento que a gente não tem liberdade nenhuma. E o convite que eu faço é que você busque essa diferença, que você conquiste a sua liberdade saindo desse enxame de abelhas para realizar o que você deseja.
para conquistar a sua identidade. A sua identidade não é a identidade dos outros. A sua identidade é acreditar em você, que você pode alçar voos maiores, que você tem que fortalecer essas asas para que a cada dia você voe mais longe. E a gente só consegue fazer isso se a gente deixar de se influenciar pelo mundo externo e fazer o que precisa fazer, tomar as decisões corretas para ir de encontro ao que você deseja, que eu acredito que seja o seu sucesso. Se você parar para pensar, hoje você é feito de cadastros e senhas. Tudo que você vai fazer, você se cadastra, você coloca uma senha. E para que é isso? Para capturar suas informações. E esses cadastros, essas senhas, possibilitam com que você seja controlado pelo algoritmo. O algoritmo é que define o que você vai gostar, o que você vai ver, a forma que você vai se comportar. Se ele quer que você se comporte de outra forma, ele muda. Quando o algoritmo muda, você muda o comportamento. Aí você sai indo sendo guiado pelo algoritmo. Isso é a sociedade de controle do Deleuze. Porque você não tem mais controle, a verdade é essa. Você é controlado. E o convite que eu te faço é você assumir o controle da sua vida. É importante fazer o quê? Explorar o diagnóstico para encontrar a cura. Isso que eu estou propondo, que eu estou te mostrando, é trazendo clareza para você ver a doença, né? O diagnóstico. O diagnóstico que tem você é movido pelos outros, você é movido pelos detentores dessas redes sociais. Eles é que ditam as regras através dos algoritmos. O que as pessoas não percebem, ou o que você não percebe, é que hoje o mundo ou as redes sociais, elas são uns livros infinitos. Por que eu digo livros infinitos? Você já experimentou rolar a tela da rede social para achar o final dela? Se deixar, você fica ali, se deixando consumir por isso. E a gente ouve tanta coisa que fica confuso, não sabe qual decisão tomar. Um fala vai, o outro fala fica, o outro fala você consegue, o outro fala tome cuidado, o outro fala não acredite em tudo, o outro fala acredita em mim. Como é que você faz? Você acaba sem perceber que você tem que acreditar em si mesmo. E tudo que você ouve faz com que você não acredite em você mesmo. Descubra dentro de você os recursos que você precisa para tomar as decisões que vão te levar para onde você quer e não para onde os outros querem que você vá. Então, por fim, tanto Foucault quanto Deleuze estão certos. Um falou da parte física de controle e o outro falou da parte invisível do controle. As coisas saíram do controle físico, as pessoas não precisam mais ir ao trabalho, não tem mais que registrar ponto, as coisas são feitas de forma remota, os médicos estão atendendo de forma remota, não precisa nem tocar o paciente mais. Tudo isso é forma de controle. Agora, o controle que está sendo perdido é o controle da própria vida, é o controle da sua vida. Busque sair dessa bolha que existe para você assumir o controle da sua vida. Substitua as curtidas que foram criadas para liberar a dopamina, que é para aliviar a dor interna das pessoas, pelo que faz sentido para você. Por coisas que vão trazer prosperidade, por coisas que vão te trazer dinheiro, por coisas que vão te trazer felicidade, por coisas que vão trazer sentido para a sua vida, por coisas que vão te levar ao seu sucesso. E se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Procure ajuda, procure alguém que já conseguiu sair desse ciclo vicioso que prende mesmo, o negócio é como um imã que te atrai. E você tenha o controle disso, não é que você vai se livrar disso, ninguém se livra. Depois que inventaram a televisão, ninguém mais fica sem, depois que inventaram o celular, ninguém fica sem. E agora com a inteligência artificial, a gente não sabe onde isso vai parar. Portanto, é importante que você aprenda a lidar com isso, porque você aprende a lidar com você mesmo. E, acima de tudo, que você resgate a sua identidade, que você resgate a sua liberdade,
para que você possa alçar os seus voos e que você, ao invés de ser manipulado, você tenha o controle da sua vida e da sua identidade. Não se permita manipular. Faça o que for necessário para você conquistar o que você deseja. Esse é o meu trabalho, levar para as pessoas essa clareza de que elas têm que sair dessa bolha, desse controle, dessa alienação, porque na verdade é uma alienação, para conquistar a verdadeira identidade delas e descobrir o que elas querem e passar a acreditar em si mesmas, porque as pessoas estão ficando muito descrentes de si mesmas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial. Se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares, e curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Somente assim eu vou perceber que você teve compaixão das pessoas que se deixam levar por todos esses meios que alienam e impedem o crescimento. Obrigado e até o próximo vídeo.